Muito bem, muito boa tarde. Me chamo Leandro Muniz, né, sou engenheiro de aplicação aqui da Opencad. Sejam bem-vindos também, né, ao evento aqui que nós promovemos regularmente, o Tech Talk, onde, como eu disse, trazemos convidados aqui ilustres. Desta vez estamos com dois professores aqui, professor Arthur Fernando de Vitor Júnior, né? Vou falar um pouquinho da bio dele, que ele é bacharel e mestre em engenharia mecânica pela FEI, doutor em engenharia agrícola pela Unicamp e atualmente é professor na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né, a FCA. As áreas de atuação do professor Arthur abrangem modelagem, elementos finitos e otimização topológica. E o professor Fabrício Leonardi, né, que eu tive o prazer aí de ter aula com ele de sistema de controle, ele estava também na minha banca de TCC lá na PUC São Paulo, um pouquinho da build do professor Fabrício aqui, né, o cara, o professor Fabrício, bacharel e mestre em engenharia elétrica pela FEI, doutor em engenharia de sistemas pela USP. Atualmente é professor e pesquisador em engenharia mecânica na FEI. Sua atuação docente inclui a PUC São Paulo, tendo lecionado também no IMT. Suas áreas de pesquisa abrangem modelagem, otimização e sistemas de controle, com 10 anos de vivência industrial em automação e controle. Professores, sejam bem-vindos. Acho que é isso, né? Falei tudo aqui na bio, acho que não, né, não deixei nada aqui de fora. Sejam bem-vindos, tá? E passo aí a palavra para vocês, né? O espaço é de vocês, tá bom? Falar um pouquinho de otimização, né, com MATLAB. É com vocês. Legal. Obrigado, Leandro. Obrigado pela apresentação. É muito bom estar aqui com você, com o Arthur também e com o pessoal aí que está assistindo a gente. Eu não consigo visualizar, mas deixa um abraço aí para todo mundo que está aqui assistindo, né? Leandro, eu posso começar? Pode sim, professor, fica à vontade, tá? Perfeito. Ok. É, o tema de hoje que o Leandro pediu para a gente abordar é otimização com o MATLAB, otimização multidisciplinar usando o MATLAB. A gente dividiu essa apresentação em duas partes, em aplicações, que acho que é o ponto forte aí da apresentação, que vai ser feita pelo Arthur, onde a gente queria mostrar aplicações de engenharia, aplicações multidisciplinares, para que o pessoal pegasse gosto pela coisa, quem não conhece o assunto, né? Mas a gente resolveu fazer essa primeira parte introdutória para que desse chance também para quem não conhece os solvers, não conhece muito bem de otimização. Então a gente vai tentar, nesses primeiros minutos, apresentar os solvers e um pouquinho, uma pincelada de como é que formula um problema de otimização, para que o Arthur consiga aí nadar de braçada, aí, conhecimento para quem não conhece. Olha, quem conhece otimização vai tomar um café, volta daqui 25 minutos e aí continua na apresentação. O resto do pessoal que não conhece o assunto fica por aqui, que eu vou tentar fazer uma coisa instrumental, bastante instrumental no sentido de que gostaria que você, vendo o que eu vou projetar, se sentisse à vontade para fazer um problema, para escrever um problema de otimização no MATLAB e resolver esse problema nesse ambiente, tá bom? Formalmente, a otimização é chamada aí pelos matemáticos de programação matemática. Esse é o nome oficial, né? E a programação matemática passa por etapas. A primeira etapa é a formulação, que tem dificuldades. Tem duas etapas: formulação tem dificuldade e solução tem dificuldade. Qual que é o problema da formulação? Alguém te conta um problema, te descreve um problema, você tem que transcrever matematicamente. Normalmente, quem te descreve o problema não sabe nem qual é o problema que tem. Então é difícil, né? Então você precisa saber fazer as perguntas corretas. Mas o fato é que a gente vai ter que eleger uma nota, vamos ter que dar uma nota, vamos ter que maximizar ou minimizar uma quantidade. E, portanto, nós vamos ter que transcrever o problema para que ele tenha alguma coisa a ser maximizada ou minimizada. E, claro,
problemas reais têm restrições. Então, precisamos colocar as restrições do problema. Então, formular isso, pegar o texto lá em prosa, com a descrição que a gente fez, e passar ele para a formulação matemática. Acontece que não tem método. Tem boas práticas. Ó, faz isso primeiro, faz aquilo depois. E, enfim, não tem muito o que fazer. Alguns casos caem nos chamados problemas de redes. Problemas que podem ser colocados como problema de rede, para quem vai estudar essa parte de otimização, você consegue fazer um diagrama, e com esse diagrama você consegue fazer a formulação. Então fica muito mais fácil. Mas não é só a formulação que também tem problemas, a solução tem problemas. Quando a gente encontra a formulação do problema matemática e recai em funções matemáticas lineares, o solver que vai resolver o problema, que vai dar a solução do problema, é muito eficiente. E a gente tem dois casos, de programação linear, que são funções lineares, e o de programação quadrática, em que a função que tem essa nota é quadrática e as restrições são lineares. Bom, aí você pode usar milhares de variáveis, né? Tem um aluno nosso lá do mestrado que defendeu um trabalho e tinha 1.200 variáveis no problema de programação linear. E o MATLAB fez isso tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Mas tem mais problemas, né? É, a vida real, os problemas têm variáveis inteiras. Bom, aí o negócio começa a complicar um pouquinho. O método de busca é um pouco mais por exaustão, e aí, em vez de trabalhar com milhares de variáveis, o solver vai bem até centenas de variáveis. Então, começa a ter problemas, né? Agora, de fato, os problemas de real interesse são não lineares. Aí, os solvers para problemas não lineares são muito menos eficientes, e a gente vai ter que conviver com mínimos locais, né? Por exemplo, essa figura ao lado mostra, né, graficamente problemas de mínimos e máximos. E repara que eu tenho mínimos de uma amplitude e de outra amplitude. Às vezes o solver não linear fica preso num ponto de mínimo local, né? Então esse é um problema. Os problemas não lineares e de variáveis inteiras, bom, aí então é mais complexo ainda, né? Alta complexidade para o resolvedor e os solvers não são muito robustos. Então é isso. E tem mais, né? E tem problemas que a gente vai lidar que cai num caso que não tem solução. Mas não tem solução não por causa do solver, porque não tem solução mesmo, né? São os problemas inviáveis. Mas não tem problema, quer dizer, problema que não tem problema, tem paliativo. A gente consegue achar uma solução de compromisso, transformando um problema num problema de metas. Esse é só um panorama para quem for estudar a parte de otimização, saber que tem problema, né? A dificuldade em transcrever o texto, o problema original na matemática, e depois como resolver o problema usando os solvers. Eu gostaria de passar pelos solvers aqui com vocês, mas para que a gente possa ter um objeto de estudo, eu preparei um probleminha simples, elementar, não é desafiador, é muito tranquilo, não diria nem que é um problema tão real assim, né? É mais didático, porque o objetivo é a gente passar pelos solvers, para ser uma coisa instrumental pelos solvers. O problema é esse aqui, ó. Suponha que você tem uma fábrica em que você vai montar baterias de chumbo ácido. E para isso você usa carcaças e você também usa o eletrólito que vai lá dentro. Então vamos supor que a fábrica venda vasilhames, né, com eletrólito, mas também venda as baterias recarregáveis, né? Então, dois produtos que essa fábrica vai produzir. A bateria, claro, tem eletrólito lá dentro, mas você pode vender o eletrólito separadamente, um item à parte. A pergunta é: quantas baterias eu devo fabricar e quantos litros eu devo vender para que eu tenha lucro máximo? Claro, se eu tivesse disponibilidade infinita de tudo, de matéria-prima e de estoque, eu faria o que desse para fazer. Mas tem limitações, e é aí que entram as restrições do problema. Os recursos disponíveis, né? Vamos, por hipótese, supor que eu tenho só 250 litros por semana para usar de eletrólito. Carcaça 140, e eu tenho 160 horas de operadores, sei lá, 4 operadores trabalhando 40 horas. Vamos ver os dados aí, né? Fazer uma carcaça, fazer uma bateria, eu uso uma carcaça. Cada bateria usa 2 litros. Para fabricar uma bateria completa,
né? Soldagem, montagem, acabamento, tudo. 5 horas. Agora, para envasar 1 litro de eletrólito, eu gasto 2 minutos. Eu lucro R$ 200 na venda de uma bateria e eu lucro 1,80 para vender 1 litro de eletrólito. Bom, primeira recomendação, falei que tinha recomendações, né? Uma das recomendações é escolher as variáveis do problema de tal forma que responda à pergunta. A pergunta é quantos litros eu vou fabricar, vou produzir de eletrólito e quantas baterias vou produzir. Então é natural que a gente comece escolhendo as variáveis para responder à pergunta. Então, X1 vai ser o número de bateria, X2 os litros que eu vou vender de eletrólito. Às vezes não dá certo. O que você faz? Elege as variáveis, tenta formular o problema. Se não der, você escolhe outras variáveis, acrescenta variáveis. Essa é a recomendação que a gente costuma dar. O seu objetivo, nossa, é maximizar o lucro. Veja, se eu vendo uma bateria, eu ganho 200. Se multiplicar por X1, eu tenho lucro na venda de baterias. 1,80 vezes X2, o lucro na venda de eletrólito. Somo tudo, é meu lucro. Eu só posso usar 250 litros de eletrólito por semana. Então, se eu uso 2 litros em cada carcaça, de cada bateria, e mais aquilo que eu vender separado, não pode passar de 250. Eu só tenho 140 carcaças para usar. E eu uso 5 horas para fazer bateria e 1/30, 2 minutos de hora, 1/30 de hora, para fabricar, para envasar, né, o eletrólito. A soma disso não pode passar das 160 horas disponível. E claro, eu não tenho baterias negativas e litros negativos, então não negatividade. Então, essa é a formulação. Então, se alguém me desse a descrição, traduzir o problema para este maximização ou minimização, depende do problema, e as restrições do problema, é o que a gente chama de formulação. Ok, agora eu preciso resolver. Para resolver, esse problema talvez seja tão simples que você bata o olho e saiba a solução. Não estou preocupado com isso. A gente queria aqui mostrar os solvers e não dar um problema muito complexo para ficar difícil de escrever. Então, abstrai um pouquinho se você sabe a solução do problema batendo o olho. Vamos aprender a usar o solver aí, os solvers do MATLAB. Bom, primeiro, todas as funções que estão na, no objetivo e nas restrições, todas elas são funções lineares nas variáveis. Portanto, o solver indicado para isso é o solver de programação linear, que ele espera receber no MATLAB, e todos os solvers são assim, que você forneça matrizes A, B, AEC, BEC, os limites lower bound e upper bound, para você poder resolver o problema. Então, isso aqui é um print da tela do MATLAB, quando eu peço a documentação do solver de programação linear. Eu vou mostrar isso para vocês lá. Então, se a gente escrever lá doc limprog, estou no ambiente do MATLAB, estou na janela de comando e pedir documentação sobre o limprog. Ele vai abrir a documentação numa página HTML com toda a descrição e com exemplos. É isso aqui que a gente vê. Então, repara que ele dá a sintaxe e dá aqui embaixo exatamente aquilo que eu tinha colocado no print. As matrizes que eu preciso colocar para ele poder resolver. Isso quer dizer que aquilo que o que a gente colocou do lado esquerdo, temos que traduzir para aquelas matrizes. Isso que a gente vai fazer agora. Então, repara, a função objetivo, eu consigo colocar os coeficientes que multiplicam as variáveis x1 e x2 no formato matricial. Essas duas restrições, eu consigo também fazer o produto da matriz, que está aqui do lado esquerdo, pela variável x, e encontro o lado direito. Esta aqui é a função f que eu quero minimizar. Esta é a matriz A das restrições de desigualdade. Essa é a matriz B da restrição de desigualdade. Este é o limite inferior das variáveis. Nenhuma variável pode ser menor que zero, e a variável x1 não pode passar de 140 carcaças, mas x2 não tem um limite explícito no problema. Então, coloquei aqui infinito. Esse aqui é o lower bound,
Esse aqui é o upper bound. Nota que na formulação que eu mostrei, existiam restrições de desigualdade e restrição de igualdade. Esse problema não tem essa restrição de igualdade. Então, nós vamos simplesmente suprimir ela do problema. Essa é a codificação. Eu já vou mostrar a codificação lá no MATLAB. Mas veja que tem exatamente as mesmas matrizes. A função objetivo, as matrizes A e B, eu não tenho as matrizes de igualdade, e o lower bound e upper bound. Observação: o solver do MATLAB só minimiza. E como nós temos um problema de maximização, um problema de minimização é equivalente a um problema de maximização, trocando o sinal da função objetivo. É só inverter o gráfico, que ele vai dar o mesmo ponto de mínimo, só que com o valor trocado. Então, basta que a gente coloque um menos aqui na função, que eu consigo, com minimização, resolver um problema de maximização. Então, a sintaxe é chamar o solver, limprog, passar a função objetiva, ou seja, a matriz da função objetiva, as duas matrizes da restrição de desigualdade, as matrizes da restrição de igualdade que eu não tenho, o limite inferior e o limite superior. Eu vou mostrar agora lá no código do MATLAB para vocês. Então, é exatamente o que tem aqui, ó. Eu estou chamando o limprog e estão escritos exatamente aquelas matrizes. Pronto. Aqui embaixo tem algumas coisas que não são muito importantes. Eu coloquei aqui, eu renomeei o resultado das variáveis x1, x2 para baterias, eletrólitos, e o valor da função objetivo eu chamei de lucro total, como ela vem com o sinal trocado, porque eu coloquei menos a função objetiva, eu estou trocando de novo. E aqui tem uma formatação para ficar bonito a escrita. Isso não é importante agora para o conteúdo. Então, simplesmente, eu vou mandar executar, ele vai rodar o programa, e ele vai dizer o seguinte, olha, para lucro máximo, você deve produzir e vender 30,74 unidades de baterias. Deve vender 188,51 eletrólitos, litros de eletrólito, e vai lucrar 6.487,97. Está resolvido o problema. Então, não há nenhuma outra combinação que te dê um lucro melhor do que esse. Você pode, talvez, às vezes os problemas têm várias combinações que dão o máximo lucro igual, mas maior que esse não tem, porque se tem solução, ela é única, e o solver acha essa solução aí de maneira bastante eficiente. Ok, vamos continuar no problema. Eu vou apresentar um outro solver. Para isso, eu quero motivar mostrando que a gente pode complicar um pouquinho o problema. A gente viu que a solução que aparecia lá para a gente era uma solução que não era inteira. Mas na vida real, eu não vou vender 30,74 baterias e nem 78,51 litros. Tem que ser inteiros. Então, eu vou acrescentar restrição para isso. Estou dizendo que as variáveis x1 e x2 são inteiras. O que muda? Aquele solver não funciona para isso. Aquele solver para variáveis reais. Então, precisamos usar um outro solver. O solver que faz isso é o solver de programação linear, inteira e mista. Então, ele é mista de variáveis inteiras e reais, por isso que é mista, né? Ele chama int limprog, então ele só acrescentou o int aqui na frente do limprog, e nós vamos ver como é que faz a chamada. Eu queria mostrar já no resultado que o arredondamento parece que faz sentido para as baterias, mas para os eletrólitos não faz o menor sentido, né? Olha, 188, o valor ótimo é 150. Isso é um alerta para quem não conhece o problema de programação linear inteira. O arredondamento, né, não é garantia de solução ótima. A solução ótima é essa que está em vermelho, que eu obtive com o solver. E para isso que eu vou mostrar no código do MATLAB. Então, aqui que foi feito, chamado o int limprog, e ele pede agora exatamente as mesmas coisas. Função objetivo, as matrizes da restrição de desigualdade, de igualdade, limite inferior e superior. Mas ele pede um novo parâmetro, que é quais as variáveis são inteiras. Aqui se dá o número da variável. Então, a variável 1 e a variável 2 é inteira. Mas se colocado só 2, ele assumiria que a variável 1 é real. Vamos ver o que acontece? Então, vou executar o problema. E ele encontra 31
baterias e 150 litros, que a gente acabou de mostrar, né? Então, essa é a solução ótima, que não é obtida por arredondamento, né? E garante que é o melhor lucro quando as variáveis são inteiras. Então, olha o poder do solver. Ok, para mostrar um novo solver, eu vou complicar mais um pouquinho. E vou tentar ser mais rápido aí, para não perder tempo, para o Arthur poder seguir. É, na prática, os lucros, a gente considerou o lucro de 200 por bateria. Mas na prática, os lucros são decrescentes. Quer dizer, no início, você aumenta a produção e lucra mais, mas depois você vai aparecer horas extras, sobrecarga de trabalho, desgaste de material, limitações logísticas, etc. Então é comum a gente colocar o lucro unitário reduzindo ao longo do tempo. Só aconteceu um problema. Ao fazer isso, que é o que está dentro desses parênteses, vai aparecer uma função não linear, x1 ao quadrado. Esse caso é um caso que a gente chama de programação quadrática, em que a função objetivo resulta em uma função quadrática das variáveis, mas as restrições continuam lineares. Esse solver que resolve esse problema também é muito eficiente, comparado aí à eficiência da programação linear. Eu vou ter que escrever, então, agora essa função objetivo no formato que ele espera. O formato que ele espera é esse aqui. Olha. Tem que escrever uma matriz H que faz o produto do x com o x transposto. E a parte linear, se tiver parte linear, no nosso caso, nós temos ainda isto como linear. Então, como é que fica isso escrito? Repara, eu precisei colocar esta matriz, que ele chama de H, entre o x e o x transposto, para poder escrever 0,1x1 ao quadrado, que dividido por 2 dá o 0,05x1 quadrado. A parte linear continua a mesma, então está dentro dessa matriz F que está aqui. Pronto, temos tudo como era antes, exceto que agora tem essa matriz H. Vamos lá para o solver. Está colocada a matriz H. A chamada do solver é a mesma que a gente tinha antes, só que eu preciso agora da matriz H. Só que esse de programação quadrática não permite resolver variáveis inteiras. Voltamos ao problema de variáveis reais. Estou acrescentando aqui também o fato de que eu posso colocar opções para alterar as coisas que são default, que são padrões do solver. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que para a programação quadrática eu quero ver as iterações enquanto ele está fazendo a convergência. Vamos ver o que acontece. Ele mostrou a convergência e mostrou que o lucro máximo agora é esse e as quantidades de bateria e eletrólito são essas. Mas nós resolvemos um problema mais realista, que tem um lucro que é decrescente. Perfeito. Se eu quiser usar agora um solver que consegue resolver o problema não linear e, ao mesmo tempo, levar em consideração que as variáveis são inteiras, uma opção é o algoritmo genético. O algoritmo genético aqui é o GA, Genetic Algorithm, e eu preciso passar para ele algumas coisas a mais. Então, eu preciso passar qual é a função não linear. E como ele aceita funções não lineares quaisquer, não só quadrática, pode ser fora da classe das quadráticas, eu preciso escrever como uma função de fato no MATLAB. Aqui no caso, ela está escrita aqui. Ó. Então, o custo reduzido está aqui dentro, multiplicado por x1, e aqui o lucro só da venda dos eletrólitos. Então, essa aqui é a função que dá o lucro total, e eu passo como argumento na função do GA. Ela pergunta quantas variáveis eu tenho. Duas. O resto são restrições que a gente já conhece. A, B, A, back, lower bound, upper bound são as mesmas que a gente já viu. Ele pede restrições não lineares. Nós não colocamos restrições não lineares aqui, então não tem, vazio. E as variáveis inteiras são 1 e 2, aqui em cima, 1 e 2. Vamos resolver o problema executando o solver. Ele encontrou 31 baterias e 150 litros de eletrólitos, levando em consideração o lucro
sendo reduzido e com variáveis inteiras. Perfeito? Então, um solver consegue resolver os dois problemas. Só que ele é mais poderoso do que isso, ele consegue resolver não só problemas quadráticos, mas problemas de fato não lineares. Perfeito. Então, vamos complicar mais um pouquinho. É, antes de prosseguir, só uma observação. Eu mostro lá depois. Então, para trazer um pouco de desafio, a gente colocou o seguinte, olha, lá na operação, você vai produzir calor, porque você está mexendo com eletrólito, na manipulação. Vamos imaginar que a temperatura, por segurança, não possa passar 35 graus. E que ela cresça de forma não linear em função de quantas carcaças eu estou fazendo, quantas baterias eu estou fazendo e quantos eletrólitos eu estou invasando. E vamos supor, por hipótese, sem justificar, que o modelo do crescimento da temperatura seja esse que está em vermelho. Ok, então agora eu tenho uma restrição baseada na temperatura, ou seja, no limite de 35, que é não linear. Isso não cabe no caso quadrático e passa a ser não linear de fato. O problema reformulado agora tem, então, esta restrição nova, que é uma restrição não linear. Voltamos ao problema original sem colocar o lucro decrescente, só para ficar só com esta alteração uma por vez. Então, como é que eu faço uso agora dos solvers que conseguem lidar com restrições não lineares ou funções objetivas mais não lineares do que o quadrático? Um dos solvers para isso é o FMINCOM. Então, o FMINCOM tem um pouco mais de opções que estão colocadas aqui. Eu vou ter que colocar as restrições não lineares de desigualdade, as restrições não lineares de igualdade, ainda posso colocar as restrições lineares de desigualdade e igualdade e os limites superiores e inferior. Vamos ver como é que a gente faz isso. O FMINCOM pede a função objetivo, que para nós aqui é a função, aquela linear, do lucro sem ter o custo reduzido, o lucro reduzido, mas poderia ser não linear nesse caso também. E temos as restrições não lineares. Aqui está da temperatura. Tem que ser menor que 35. Detalhes da implementação, depois você olha lá. Então, eu chamo FMINCOM, que lida com variáveis reais, passo a função objetivo, passo a restrição não linear nesta função, e ele consegue dar o resultado. E é isso que eu obtenho. Ele obteve lá 27,75. Não produza nenhum invase, vai ser esse o lucro, e você vai operar em 35 graus no máximo. Para limitar a temperatura, ele falou, melhor não fazer invase, só produz as células de bateria. Só que aqui nós estamos lidando com problemas com variáveis reais. Vamos fazer a mesma coisa agora usando o algoritmo genético, como última coisa, colocando todas as coisas não lineares e também a restrição de que tem que ser número inteiro. Temos as mesmas restrições lineares. Eu coloquei aqui embaixo agora a função objetivo, aquela que original, mas poderia ter o lucro que era reduzido. A restrição da temperatura, que precisa ser menor que 35, e não tem a restrição não linear de igualdade. Vou usar o algoritmo genético para duas variáveis e com duas variáveis inteiras, as duas inteiras. E vou pedir para ele mostrar as iterações. Ok? Ele encontrou que eu devo fazer só 27 baterias, posso invasar 39 litros, esse é o lucro que eu obtenho, e a temperatura não passa dos 35 graus. Observação, não vou perder tempo, vou fazer só observação. Eu posso, no algoritmo genético, alterar os padrões, né? Alterar, por exemplo, né? O tamanho da população, né? Quantas gerações eu vou usar. E, por exemplo, eu posso habilitar paralelismo. Então, se o seu computador tiver vários núcleos, ele consegue distribuir as, as buscas através das gerações para cada população, ele consegue distribuir isso pelos núcleos. E, portanto,
pode aumentar a eficiência computacional e o custo computacional para você obter uma resposta. Vamos ver se ele vai rodar aqui e a gente encerra a apresentação para eu passar para o Arthur. Então, aqui ele coloca, ó, acionando aí o paralelismo das CPUs, isso gasta um tempo. Então, se a primeira vez que você faz isso, para ele alocar as CPUs, os núcleos da CPU, demora um certo tempo. Depois ele precisa consolidar tudo e guardar o resultado e te apresentar. Então tem um certo timing para isso daí. Aqui está dando a informação. Ocupado. Ele já conseguiu startar os processos. Ele usou 6 núcleos. Como eu pedi para mostrar as iterações, ele gasta um certo tempo e obteve a resposta. Nesse caso, a mesma resposta que ele tinha obtido lá sem fazer o paralelismo. Perfeito. É isso aí. Espero que isso aí pelo menos coloque uma ideia de que é possível fazer de uma maneira muito simples, né, a solução de problemas de otimização usando o MATLAB. Arthur, contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para o pessoal da OpenCAD também. E, Leandro, te dizer também que o Fabrício participou do seu TCC, foi seu professor, também foi meu professor, participou da minha banca de mestrado. Olha Fabrício só. aí, Fabrício ensinou bastante gente aí e eu também vou agradecer ao Fabrício. Tive essa aula que ele está dando agora, eu tive também no mestrado, então, pô, eu sou eternamente grato ao professor Fabrício. É, a minha carreira profissional na parte da academia muito se dá devido ao professor Fabrício. Então é isso aí. Muito bom, professor, muito bom. Legal. Eu Faço as vou. suas palavras, professor, também as minhas, viu? Eu É devo muito ao sensacional. professor aí. Aprendi muito com ele aí. Grande mestre. Grande mestre, é isso aí. Boa. Eu vou explicar um pouquinho, então. Eu vou explicar um pouquinho de algumas aplicações, né? Como o nosso título trouxe, né? É uma parte mais multidisciplinar, né? É, eu vou mostrar um pouquinho. Eu vou dar um share na minha tela aqui. Então, vou continuar da onde o professor Fabrício parou, que é, eu vou falar um pouquinho da simulação preditiva, né? Eu queria falar das aplicações multidisciplinares, apresentando um artigo que foi publicado mês passado, né? Inclusive que o professor Fabrício fez parte, que a gente avaliou as influências, né, dos parâmetros na cadeira de roda com propulsão por alavanca na performance. Então, como alterar os parâmetros dessa minha cadeira de rodas no projeto muda a performance do usuário, se ele vai ter mais esforço ou menos esforço, tá? Então, esse é um problema altamente não linear. As restrições são não lineares. A função objetiva, a gente vai ver, é não linear. A gente usou um solver baseado em gradiente, então a gente precisava de um chute inicial. Tudo isso a gente vai falar agora, e foi bom que o professor Fabrício falou no comecinho da apresentação dele, que às vezes a gente não consegue, é muito difícil formular o problema. E esse problema aqui é um dos casos que o problema é muito complexo de ser modelado, e a gente tem que fazer inúmeras aproximações, que é o que a gente tem, que foi feito, né? E por isso as nossas conclusões a gente sempre tem que levar em conta que a quantidade de aproximação que a gente fez. Não adianta eu falar, olha, meu resultado deu isso, mas espera aí, tive que aproximar um monte de coisa. Então, será que é isso mesmo? Né? As nossas discussões têm que ser balizadas na quantidade de aproximação que a gente fez. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse artigo aqui. Como eu disse para vocês, ele foi publicado mês passado. Teve eu como autor, o professor Fabrício e o professor Marco Ackermann, que foi meu orientador do mestrado. Então, a gente foi para um lado mais que juntava a biomecânica do movimento junto com a controle ótimo e simulação preditiva. E o objetivo desse trabalho era investigar como que os parâmetros desse projeto da cadeira de rodas com propulsão por alavanca afeta o desempenho na locomoção. Só para quem não sabe o que é uma cadeira de rodas com propulsão por alavanca, cadeira de rodas convencional é aquela que você segura os aros e empurra, né? E por isso tem uma certa dinâmica de movimento. Cadeira de rodas com propulsão por alavanca, ao invés de você segurar no aro e empurrar a alavanca, você é construído como se fosse uma catraca de bicicleta nas rodas traseiras e você empurra uma alavanca para se movimentar, né? E como que
cadeira, como é que os parâmetros dessa cadeira alteram o movimento, né? Fazer várias predições mudando os parâmetros, tá? Eu vou falar também quais parâmetros são esses. Então, mas antes de entrar nisso, eu preciso mostrar que eu usei 2 softwares para resolver esse problema. Um software do lado da biomecânica que a gente não vai entrar muito, que é o OpenSim. O OpenSim é um software muito utilizado para modelos biomecânicos e ele tem uma API, ele tem uma comunicação com o MATLAB direta. Então, com esse API, eu consigo incorporar todos os modelos biomecânicos para dentro do MATLAB. Então, eu consigo fazer várias simulações, avaliar movimento, eu consigo fazer dinâmica inversa. Então, tudo com o OpenSim dentro do MATLAB, tá? O modelo que a gente utilizou para esse artigo específico foi da Dynamic Arm Simulation, né, o DAS3. Eu queria deixar aqui as responsáveis pela criação, né, como referência, né? Esse mundo aos créditos. E eu vou simplificar aqui, tá? Como eu queria, eu precisava de começaram as simplificações, né? Eu precisava de pelo menos 2 atuadores para movimentar essa minha cadeira de roda, né? Um que fosse o atuador que empurrasse a cadeira de roda, a alavanca, e outro que puxasse a alavanca. Então eu tive que fazer esses 138 músculos que estão aqui, que dá no OpenSim, né? Um modelo pronto. Eu reduzi isso para 2, né? Então um que empurra e outro que puxa, né? E para fazer isso, eu tive que calcular a força máxima de cada músculo em cada posição que eu estava. Então, se eu estava aqui em cima, com a mão aqui em cima, eu tenho uma força máxima disponível. Se eu estou com a mão mais para baixo, eu tenho uma outra força máxima disponível. Para cada velocidade com que eu faço isso, para cada posição, né? Então, eu fiz todo um mapeamento, tudo com o OpenSim dentro do MATLAB, usando a comunicação, tá? Para poder extrair reduzir esse modelo de 138 músculos para 2, tá? E aí no MATLAB eu fiz toda a formulação do problema que eu vou apresentar para vocês agora. Então, primeiro eu construí esses músculos equivalentes, trazendo toda essa informação que veio lá do OpenSim, reduzi os 138 músculos para 2, então já começaram as aproximações, né? Eu não tenho mais, imagina que eu não tenho mais 138 músculos do lado direito do meu braço, por exemplo, eu tenho só 2, um que empurra e outro que puxa. Mas esses 2 compõem todas as características desses outros 138 músculos, tá? Então a gente fez uma aproximação que é muito válida, faz todo sentido, é coerente, mas ela é uma aproximação, né? A gente fez a derivação simbólica das equações de movimento. Então, toda a equação de movimento desse problema aqui, né, do ser humano movimentando uma cadeira de roda por alavanca, a gente fez a derivação simbólica no MATLAB. Então, são as equações de movimento enormes que foi feito direto no MATLAB. Todos os códigos que eu usei para resolver esse problema aqui, eu deixei disponível no GitHub e a gente vai deixar eu deixei um GitHub pronto para vocês se quiserem acessar. Tá tudo disponível lá, tá? E depois eu fiz a formulação, que a gente vai falar um pouquinho também, a formulação e a resolução do problema de controle ótimo, que foi resolvido no Propt com o solver Snopt, né? O solver Snopt é um solver que permite restrições não lineares e também a função objetivo não linear, tá? E aqui nós resolvemos mais de 224 casos simulados, né? Esses 224 casos simulados depende do ângulo que eu estou com a minha cadeira de roda aqui, depende da posição da mão e depende da velocidade que eu estou avançando. Então eu fiz uma combinação desses parâmetros e simulei várias vezes para ter um panorama, né? Se eu colocar esse parâmetro com aquele parâmetro, quando eu estou na subida, quando eu estou rápido, qual que é o melhor, né? E também mudei também a relação de transmissão, né? Imagina que eu tenho uma catraca de bicicleta que se eu pudesse trocar de marcha, né? E a rotação da alavanca ser uma rotação diferente da roda, eu pudesse ter essa ideia de trocar de marcha e ver se isso faz sentido, né? Avaliar se isso faz sentido. Então, essas foram as 7 configurações que eu avaliei. Eu avaliei a configuração A0, né? Quando eu falo eu estou considerando o professor Fabrício e o professor Marco, né? O grupo nesse artigo, né? Então, a gente avaliou a configuração A0. É como se fosse a gente quis simular uma cadeira de rodas com propulsão convencional. Veja que a minha mão está exatamente em cima do aro. Então, eu estou fazendo um movimento em cima do aro, tá? Mais uma aproximação aqui. Porque quando a gente está fazendo um movimento com cadeira de rodas com
propulsão convencional, a minha mão está travada na hora da propulsão, eu empurro a cadeira, mas quando eu posso soltar e voltar por cima ou voltar por baixo, o retorno que eu faço, a mão, para um ponto inicial de novo para começar outro ciclo, ele é livre. No nosso caso, eu tive que fazer mais uma aproximação por causa do jeito que eu modelei meu problema, para que a mão vá e volta no mesmo lugar. Então, é como se eu colocasse a mão no meu aro, empurrasse e voltasse pelo mesmo lugar, como se fosse com a mão aberta, né? Eu vou com a mão fechada, empurro, abro a mão e volto. Essas são aproximações necessárias para que eu pudesse resolver de acordo com a modelagem matemática que eu fiz. Eu poderia fazer com a mão livre. Existem trabalhos que fazem isso. A gente não fez para simplificar. De novo, para simplificar. Né? E aí, como não, o professor disse, né? Não tem um certo ou errado. Né? A gente tem que tentar tangir o que a gente consegue fazer, dado tempo, dado né, conhecimento, para poder resolver um problema. Vamos lá, então outra categoria que eu quis fazer aqui aí sim, com a alavanca, então veja que a minha mão está posicionada acima do. Então agora sim eu tenho uma alavanca no alto, tá? E eu tenho três níveis, né? Uma um pouquinho mais baixo, no 0,40, essa distância aqui 0,40, 0,50 e uma bem no alto, 0,60. E para a configuração C, eu coloquei aqui o centro de rotação da alavanca movimentado para frente. Veja que eu trouxe a rotação da alavanca aqui para frente, para ver se a posição, porque é isso, né? Se minha mão, se todas essas configurações vão colocar biomecanicamente o meu corpo numa posição diferente. Eu quero testar isso, fazer uma simulação preditiva para não ter que construir uma cadeira dessa e avaliar, por exemplo, num dinamômetro se isso é mais caro, é mais custoso fazer esse movimento do que esse, por exemplo, tá? É isso que a gente está tentando fazer aqui com esse monte de avaliação que a gente está fazendo. Uma pergunta que sempre me fazem, e inclusive foi uma pergunta que eu respondi para o pessoal quando a gente submeteu o artigo, perguntaram para a gente: por que não colocar a posição da mão na alavanca, ou por que não colocar o centro de rotação da alavanca como variáveis otimizáveis? E faz todo sentido. Inclusive, pode ser um trabalho futuro, se a gente quiser avaliar qual é a ótima posição da mão, né, para colocar na alavanca, e a ótima posição do centro de rotação da alavanca, dado um universo possível. Qual seria essa resposta? O nosso código é um bom chute inicial para isso, mas o que a gente queria aqui é avaliar, além disso, se, por exemplo, uma cadeira de roda desse tipo, que é fácil construção, ou seja, a cadeira de roda com o aro e a alavanca estão no mesmo eixo, será que esse aqui não é mais fácil construir do que, por exemplo, um ótimo? Então, será que se a gente levar em conta a construção, também não vale a pena? Isso não dá para colocar no algoritmo, né? Lógico que poderia colocar pesos, mas fica uma discussão muito aberta, né? Então a gente quis travar alguns limites e simular como é que seria o esforço em cada uma dessas nossas predições, tá? E aí eu entro na nossa função objetivo. Nossa função objetivo, toda vez que eu olho para ela, eu assusto um pouco. Tem duas integrais na nossa função objetivo. E aí é importante dizer que cada integral é uma fase. Então o nosso problema de otimização não linear na restrição, não linear na função objetivo, multifásico. Por que é multifásico? No avanço da nossa cadeira, eu tenho as minhas equações de movimento foram escritas para mecânica, com todo mundo tá ali, todo mundo travado, todo mundo junto. Eu vou aplicando a força aqui, a minha cadeira de roda está se movimentando para frente, a minha catraca está travado com a roda traseira, então eu estou avançando. Quando eu estou trazendo a minha mão para trás, o retorno, a cadeira está indo para frente a minha mão volta livremente. Eu tenho outro grau de liberdade. Então, essa parte esquerda aqui da minha função objetivo é a parte, assim, primeira integral, é a parte de esforço no avanço. Então, isso aqui, esse U ao quadrado é a ativação do músculo, né, que ao quadrado dá uma ideia de esforço. Isso aqui é biomecânica, eu disse que eu não vou entrar muito, mas isso aqui é uma ideia de esforço. Então, uma ideia de esforço, energia gasta no avanço, mais uma energia gasta no retorno, dividido pelo tempo total de um ciclo, né, de um avanço e retorno, vezes a velocidade média. Ou seja, eu tenho esforço dividido por metro. Eu tenho uma ideia de quanto eu gasto de energia física minha por unidade
deslocamento que eu estou usando, tá? Então, é uma função objetivo bastante complexa e eu vou mostrar para vocês quão rápido a gente conseguiu resolver isso daqui, tá? Então, além da função objetivo ser desse nível, né, é bem casca grossa isso daqui, né, eu acho, pelo menos, a gente tem várias restrições, mais de 20 restrições de movimento. Por exemplo, o meu ombro tem uma certa limitação, né? Eu não posso trazer o meu ombro lá para trás. Eu tenho limitação no ombro. Então, essas limitações têm que entrar no nosso modelo. Tem restrições de continuidade. Ou seja, se eu estou passando da fase de avanço para a fase de retorno, eu estou nessa interface aqui, eu tenho que garantir que todos os meus controles, todos os meus estados, naquele instante, são os mesmos para essa fase e para a fase 1, para a fase 2. Né? Então, existem várias continuidades que entram como restrição para garantir que quando eu passo de fase, nada acontece, né? Tudo se mantém. Eu vou começar a fase 2, onde eu parei a fase 1. Né? Isso entra também como restrição. Tá? E aí eu tive que resolver mais de 224 combinações de parâmetros que a gente mudou, L, posição da alavanca, gear ratio, a gente mudou também o gear ratio, então isso resultou em 224 cenários. Só que cada cenário foi resolvido pelo menos 5 vezes. Por quê? Porque, como eu disse, é um problema que foi resolvido com solver baseado em gradiente, tá? E o gradiente, quando a gente usa esse tipo de solver, eu preciso de um chute inicial. Como é que a gente, de novo, aqui não tem o certo ou errado de fazer, a gente bolou um método e explicou como é que a gente fez. A gente falou assim, vamos começar a resolver os problemas com chute inicial, com velocidades baixas, que nosso problema vai convergir fácil. Então, vamos resolver problemas com velocidades baixas para uma fácil convergência. A resposta desse nosso problema fácil, entre aspas, com velocidades baixas, a gente usa como chute inicial para uma velocidade um pouquinho mais alta, onde a convergência seria mais difícil a gente chutasse ele de primeira. E a gente fez isso 5 vezes para cada combinação. Então, aqui a gente resolveu mais de 1.000 controle, mais de 1.000 problemas de controle ótimo, né, que envolve resolver um problema de otimização, né, que é uma função objetiva, restrição e etc. Então, e cada resolução demorou mais ou menos entre 20 e 40 segundos. Isso num computador que é bom, mas assim, hoje em dia a gente já está em outra época, já está em outro nível, né, de quantidade de memória RAM e processamento, tá? Então, provavelmente esse número aqui dá para abaixar ainda mais. Mais de 1.000 e cada uma a gente resolveu entre 20 e 40 segundos, tá? Foi um resultado absurdamente rápido. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quiser mudar alguma coisa no projeto, é rápido eu testar de novo, né? Com essa, lógico, né? Com isso aqui tudo pronto agora, né? Depois de alguns anos em cima desse código, né? Beleza? E eu queria mostrar para vocês que o artigo ele foi publicado de maneira gratuita para quem quiser acessar e baixar, tá? Então é só acessar, colocar o nome do artigo e baixar o artigo. Tá muito mais explicada a parte de biomecânica. A gente tem aqui toda a parte explicando um pouquinho mais a nossa função objetivo, um monte de restrição e continuidade que a gente tem que colocar quando a gente tem problema multifásico, tá? E assim por diante, beleza? Não quero perder passar muito tempo. Esses aqui são os resultados que eu queria mostrar para vocês. Cada barrinha dessa aqui é a função objetivo da nossa o resultado, né? Então, o resultado da nossa função objetivo depois que passou pela simulação. Então, velocidade 0,5, a gente teve aqui o B2 como sendo o melhor, né? Que gasta menos energia, né? Para uma relação de transmissão de 1 para 1, por exemplo, tá? E isso, por exemplo, quando a gente vai na inclinação, quando a gente está inclinado, a gente tem uma função objetivo ainda no B2 como ótima, mas uma relação de transmissão mais baixa. É como se estivesse subindo uma ladeira e eu tenho que trocar de marcha, né? Colocar uma marcha mais leve. Faz todo sentido, né? Eu não vou perder tempo falar muito mais do que isso, porque a gente é muito em cima da hora, mas eu convido vocês a assistirem 2 vídeos que estão aqui no nosso GitHub. Deixei 2 vídeos aqui de comparação, tá? Se vocês abrirem aqui, são 2 vídeos de comparação que mostra rapidamente um stick figure que eu fiz no MATLAB também, de como seria a subida, né? Então,
dá para reparar que aqui a cadência é muito mais rápida na cadeira de rodas com propulsão por aros do que cadeira de rodas com propulsão por alavanca, por exemplo, tá? Bom, continuando aqui, esse aqui é também o resultado típico que a gente tem quando a gente faz. Esse aqui é o resultado da ativação. Então, aquele U ao quadrado é o resultado dele, aqui a gente está vendo ele. Na propulsão, a gente tem mais o agonista do que o antagonista. E é isso, né? Um empurra e o outro serve para voltar, beleza? Resultados das velocidades angulares, tanto da cadeira de roda, da roda traseira, quanto da nossa lever, né, da nossa alavanca, né? E também as posições do ângulo. Então, olha a quantidade de informação que eu obtive na minha simulação preditiva, né? Então, o ângulo do meu ombro, cotovelo e da alavanca, tá? Aqui é a relação da cadência, né? O que eu mostrei para vocês, a cadência, né? Que é a quantidade de ciclos por segundo que eu faço numa condição, por exemplo, cadeira convencional, ela é sempre mais alta do que quando tem uma cadeira com a nossa alavanca, né? Lembrando, né? Só que cuidado, essa afirmação tem que tomar muito cuidado para fazer, porque eu fiz aqui algumas aproximações nessa A0. Então, a minha simulação do meu A0 está com algumas aproximações. Tomar bastante cuidado com algumas afirmações. Eu tenho que fazer tudo isso, só colocar um asterisco e falar assim, olha, isso é verdade desde que a formulação que a gente está conversando aqui seja dada, né? Que a mão fica sempre, a aproximação que eu fiz está sempre em cima do aro, né? Então, esse tipo de coisa que a gente faz na hora de fazer o problema, tá? Eu vou deixar os dois vídeos para vocês assistirem, para não tomar muito tempo, beleza? E aí que eu queria mudar rapidamente, eu vou mudar, então, encerramos aqui a parte da simulação preditiva, e eu vou mostrar que eu mudei um pouquinho de ramo. Eu saí da simulação preditiva, mas eu continuei na otimização. Então, controle ótimo significa resolver um problema de otimização com uma função objetivo, vai encontrar estados e controles ótimos, né? E aqui eu mudei um pouquinho de área e fui para otimização topológica. Aqui a gente busca resolver um problema de otimização também, só que a função objetivo e as restrições está baseado num outro problema, tá? Um problema mais estrutural. Então, aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente alguns parâmetros, alguns tipos de otimização estrutural que a gente tem. Então, basicamente, a gente tem 3 principais tipos: o tipo de otimização estrutural paramétrica, onde dentro do universo, né, de estruturas que eu tenho aqui, por exemplo, essas treliças, eu consigo mudar, por exemplo, a seção transversal da minha viga nas minhas treliças, dado uma certa condição, então, dado um certo domínio de trabalho, uma certa função objetiva que a gente vai falar mais para frente, e também possíveis quais parâmetros da minha seção transversal eu posso mudar. Né? Isso vai gerar um resultado para a gente diferente. O próximo, aumentando um pouquinho a camada, né, deixar só paramétrico, é o Shape Optimization. Eu dou um domínio, eu dou uma aplicação de força biapoiado, igual está aqui, só que eu já dou furos para ele. Então eu falo, esses furos aqui, considere como se fossem splines e otimize esses furos para obedecer restrições e função objetivo. Tá? E a otimização topológica, que é a mais geral de todas, dado esse domínio todo fechado aqui, obedeça essa restrição e atinge essa função objetivo, o mínimo, o máximo, que a gente vai conversar mais, e me entrega a topologia da minha estrutura. Aqui eu começo a criar furos, né? Aqui eu mudo parâmetros pré-determinados, aqui eu altero a forma dos furos já dados, e na otimização topológica eu crio furos, eu vou abrindo a minha estrutura para atingir certa função objetivo, tá? Eu peguei alguns dos slides, eu posso falar que eu tive sorte, né? Eu tive vários professores muito bons. O professor Fabrício é um, que me ajudou muito, me ajuda até hoje. O professor Renato Picelli também é um que me ajudou bastante. Ele me cedeu ele foi meu professor durante o doutorado e ele me cedeu também alguns dos slides dele, né? Então, eu queria agradecer. Ele mexe só com otimização topológica. Tem o laboratório dele na USP, tá? O professor Renato Picelli. Eu queria falar para vocês rapidamente que a otimização topológica é também uma otimização, como o professor Fabrício mostrou. Minimizar uma função custo sujeito a alguma restrição que a gente vai falar, só que aqui o que a gente quer encontrar é uma matriz de densidade. Essa matriz de densidade vai mudar um pouquinho de método para método, mas a matriz de densidade que a gente quer encontrar, ela tem basicamente 2 domínios. Um domínio que ela vai valer
quando a minha estrutura for sólida e ela vai valer 0 quando a minha estrutura for vazio. A ideia por trás disso daqui, eu vou resumir muito, é que quando a gente coloca uma estrutura valendo 0, pensa que isso aqui, eu preciso de elementos finitos para resolver esse problema estrutural. Então, meus elementinhos finitos aqui, se eu conseguisse atribuir densidades para eles, eu ia falar assim, que nessa região onde o resultado foi um domínio vazio, ele tem uma rigidez nula, ou ele tem uma rigidez muito pequena, como se fosse uma espuma. Eu colocasse espuma aqui e aqui o material mais rígido possível dentro do meu trabalho. Então, por exemplo, se aqui fosse aço e aqui fosse vazio. É essa a ideia, né? Que aqui eu tiro todo o material e em preto vai ficar o aço, tá? Então, o que a gente está encontrando na otimização topológica são densidades de elementos, tá? De elementos finitos. Essa é a ideia, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho eu vou explicar 2 métodos, os 2 principais, talvez, métodos de otimização topológica. O primeiro deles eu queria falar, agora sim eu vou apresentar o comunzão, né, o feijão com arroz da otimização topológica, que é minimização de compliance. Compliance na área de elementos finitos, ele é a energia de deformação. Então, quanto mais eu deformo uma estrutura, menos rígido ela é. Então, se eu minimizar a minha compliance, eu vou ter uma estrutura mais rígida. Quanto menos ela deformar, mais rígida eu tenho uma estrutura. Por isso que eu minimizo a minha compliance. Eu quero uma estrutura mais rígida possível, sujeito a um volume que eu vou reduzir. Então, eu quero tirar 50% desse meu domínio, é esse aqui, né? 240 elementos finitos por 150. Eu quero que você faça a estrutura mais rígida possível, tirando 50% dos elementos, tá? E aqui, o método SIMP, que é o Solid Isotropic Material with Penalization, ele relaxa um pouco o problema e faz o seguinte, a densidade não é 0 ou 1, a densidade pode ser um valor entre 0 e 1. Então, por isso que a gente tem um grayscale aqui, a gente tem uma estrutura que tem uma densidade intermediária, a gente tem uma densidade aqui de 30% de material. É um pouco difícil de pensar como é que a gente fabricaria alguma coisa do tipo, e por isso, mas foi muito importante esse método para seguirem os próximos métodos. Então aqui a gente está, de novo, resolvendo um problema de otimização, que agora é totalmente estrutural. Eu vou mostrar para depois também onde a gente encontra os códigos em MATLAB que resolve isso, tá? O segundo método é o método BESO, Bidirectional Evolutionary Structural Optimization, tá? O BESO, ele trata então aqui, veja, a nossa densidade, ela não é inteira, né? Ela é real. E aqui a nossa variável, a nossa variável densidade, ela é inteira. Ou é 0 ou é 1. Então aqui, veja que o professor Fabrício mostrou para a gente, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas o método BESO conseguiu fazer isso de maneira rápida, fácil, de propor uma solução para isso daqui, tá? É um método heurístico, é um método evolutivo, então eu resolvo uma vez, removo o material menos importante, então ele procura a derivada parcial da minha função objetivo em relação, né, eu faço derivada parcial em relação a x, que é a minha densidade, então eu encontro quão importante é cada um dos meus elementos finitos, quanto importante é essa densidade para essa função. E iterativamente eu vou tirando o material, tá? Esse é o método BESO com elementos 0 ou 1. Aqui sim, não tem o grayscale, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que para o mesmo problema os resultados são diferentes, porque aqui eu tenho uma estrutura que evolutivamente chegando, eu vou traçando caminhos diferentes, já que aqui eu tenho uma relaxação maior do que essa, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês onde eu comecei a estudar a otimização topológica, que foi pelo grupo do TopOpt, da Technical University of Denmark. Eles têm inúmeros códigos educacionais de MATLAB com otimização topológica. Então, todos esses códigos, esses exemplos que eu mostrei para vocês aqui, eles foram criados através desses códigos aqui. Então, 99 linhas, se vocês entrarem no site deles, vocês vão baixar um código de 99 linhas em MATLAB para resolver um problema desse. Depois eles melhoraram esse código, mudaram algumas coisas e mandaram o 88 linhas, né? Mais recentemente eles mandaram 99 linhas, agora com extensão para 3D. Todos esses códigos resolvem problemas de otimização topológica, principalmente desses iniciais, para quem está aprendendo otimização topológica, quer brincar um pouquinho com
o parâmetro, os parâmetros. Eu acho que aqui é um ótimo chute inicial. Para começar, eu começaria pegando os códigos aqui da DTU, tá? E veja que até hoje eles estão atualizando. Eles submeteram em maio de 2015 uns 140 linhas de MATLAB utilizando parâmetros probabilísticos. Então, é um avanço desde 2001 até mês retrasado aí, mandando artigo sobre o MATLAB, usando o MATLAB como ferramenta para otimização estrutural. Então, sensacional. Realmente, se vocês entrarem no site aqui deles, é só baixar um programinha .m e rodar a partir deles para testar um pouquinho de otimização topológica, tá? O último caso que eu queria mostrar para vocês, que é do professor Picelli, junto com o Sivapuran, eles propuseram um novo método de otimização. Porque o professor Fabrício falou que quando a gente entra em linear, quando a gente entra no int-lim-prog, né, a linear inteira, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis de resolver, são poucos na física, são poucas coisas que são lineares, né? Então, o professor Picelli, junto com o Sivapuran, eles propuseram um novo método. Então, a gente tem o método SIMP, tem o método Bezo e tem o TOBS, né? Que carinhosamente o Picelli chamou de TOBS, tá? O Picelli tem mão dele nesse nome, eu tenho certeza, conheço a cara. Então, o TOBS é um método de otimização topológica de variáveis binárias. Eles propuseram aliviar aliviar esse problema que ele é não linear, tratar com um problema linear. Isso não é novidade, é uma novidade na área, mas ele faz uma aproximação de Taylor de primeira ordem. Então ele cria subproblemas lineares inteiros e utiliza o int-lim-prog para resolver. Eu até deixei aqui, ó, eu baixei o artigo que eu mostrei para vocês, então veja só. Ó, é grátis para todo mundo baixar também. Os 101 linhas do MATLAB do professor Picelli, se a gente for lá no código, ele deixa pronto para a gente o código, né? Ele usa aqui o int-lim-prog. Int-lim-prog. Então, ele resolveu um problema de otimização pela primeira vez na história da otimização topológica. Ele conseguiu usar uma programação linear inteira para resolver o problema de otimização topológica. Isso abre muitas linhas, porque a gente consegue descrever agora as minhas restrições de outras maneiras muito mais simples. A gente consegue escrever as nossas funções objetivos de maneiras muito mais simples, ainda utilizando um problema inteiro. O que a gente tinha que muitas vezes abusar do SIMP, porque lá tinha um método de otimização de fato, não era iterativo, não era heurístico como o Bezo. Aqui a gente consegue usar toda a potência, toda a praticidade do int-lim-prog para resolver um problema de otimização topológica, que ele é não linear, mas ele transformou num problema linear, tá? Então, sensacional a ideia do professor Sivapuran e do professor Picelli, e eles publicaram esses dois artigos na época 2018, 2021, e a partir deles saíram diversos outros, né? Mais um método de otimização topológica, que é o que eu estou usando atualmente, tá? Por fim, eu queria. Eu vou pular algumas aplicações aqui que a gente já estourou muito a hora. Eu vou passar só a última aplicação que eu fiz junto com o Baja, do Centro Universitário FEI. Foi meu último trabalho antes de ingressar como professor na FCA. A gente trabalhou com o pedal de freio do Baja. Então, a gente otimizou topologicamente o pedal do freio do Baja. E aí, por ser uma organização estudantil, a gente conseguiu testar esse pedal, né? Então a gente passou por todo o processo de definição de modelagem, a gente teve que modelar esse cara no elementos finitos, utilizamos o MATLAB como solução, né? Eu tinha o código já que chamava o elementos finitos, conseguia resolver utilizando o método SIMP. Então veja que aqui a gente tem regiões que é um grayscale e fizemos a interpretação para aí depois fabricar e utilizar esse pedal como uma ferramenta já otimizada, uma estrutura otimizada no carro do Baja, tá? Então, são algumas aplicações aí que eu trouxe para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, eu peço mil desculpas pelo avanço no tempo aí, passei 10 minutos, mas eu agradeço mais uma vez o OpenCAD, o professor Fabrício. Deixe nosso contato para quem quiser uma dúvida, material, código, fica à vontade de mandar e-mail para a gente consegue disponibilizar tudo para vocês, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Legal, professor Arthur, muito boa apresentação, excelente, tá? A gente está com feedbacks aqui positivos, né?
E é isso, né? Esse é um espaço justamente que a gente oferece para ter essa troca de conhecimento, de informações, né? De aplicações do MATLAB. Então, isso é muito importante, todo mundo enriquece, né? Com essa troca aí de conhecimento, né? Então, muito obrigado mesmo. E fica aqui, professor, a gente tem vamos colocar alguns minutinhos, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode colocar aqui no chat. Eu vi que o professor Fabrício já respondeu algumas, né? Então, fiquem à vontade aqui de colocar, né? Se alguma coisa referente à apresentação do professor Fabrício ou do professor Arthur, tá? Vamos dar alguns minutinhos aqui, tá bom? Beleza. Tá os e-mails aqui na tela também, né? Para contato. Pessoal aqui agradecendo, feedback da apresentação, né? Legal. Pode Ó, professor, avisar aí que professor Fabrício, tem aqui o nosso ouvinte aqui, o Ricardo Taira, né? Ele fala que foi bom revê-lo, né? E você foi professor dele há mais de 25 anos já, lá, que legal. Você puxa tá vida, reencontrando aqui com o professor Fabrício, que legal, gente. É me isso manda aí. depois uma mensagem para eu ver o seu rosto. É isso aí. Legal, gente, legal. Prazer em Professor, encontrá-lo aqui. legal. Professores, tem pessoas aqui perguntando também se pode compartilhar, né, o slide, a apresentação. Se for o caso, vocês me passem depois o e-mail, né, em Já PDF, a já está apresentação. no seu WhatsApp, viu, Leandro? Ah, já tá bom. Já está. Então aí, legal, professor. E aí a gente compartilha então com quem participou aqui nessa essa apresentação. O pessoal aqui agradecendo bastante. Tá aqui o pessoal da Unesp aqui presente também. Gente, não, bom, acho que não tem mais dúvida, tá? Né, aproveite o momento que os Posso professores fazer estão aqui, né? um Pode, convite? professor, por favor, por Bom, favor. eu certamente, não por causa da primeira parte, mas por causa das aplicações, deve ter despertado interesse em alguns colegas da área aí, né? Ó, fica nosso convite aqui, pô, vamos, achar alguma coisa em comum que a gente possa trabalhar junto e somar esforços aí, né? Exatamente, professor, exatamente. E é sempre bom ter esse networking, né, professor? Juntar esforços, né, conhecimento, né? Muitas pessoas agradecendo o pessoal da UFO. Gente, se vocês quiserem até colocar né, aqui no site, né, as universidades que estão aqui presentes, né, as empresas, fiquem à vontade também, tá bom? Mandando aqui abraço, o Alexander também. Legal, gente, muito obrigado, tá, pela participação. Eu vou aproveitar, vou deixar aqui o meu e-mail aqui no chat. Estão perguntando também se vai gerar, né? Tem a gravação, vai estar no nosso canal. Eu coloquei inclusive o link aqui no chat também, tá? No canal da OpenCAD. Deixa eu colocar também o e-mail. Tem bastante gente aqui, da UTFPR, da UFRPE, da Unesp, né? Da Federal, da UFRO também. Tem muita gente aqui. Também é a Bianca aqui, e o Jeff da FCA, da Unicamp, saudando aqui o professor Arthur, o pessoal da FEI também. Legal, gente, é legal a gente, justamente o Tech Talk a gente fez pensando nisso, né, nesse network, né, nesse encontro aqui da comunidade acadêmica, tá bom? E quem tiver um trabalho também, né, relevante, interessante, mande aqui por e-mail, aqui, ó, Leandro, eu queria apresentar isso em MATLAB, né, que a gente conversa, tá bom? Fica aqui o convite, né, leandro.muniz@opencad, com 2ds.eng.br, tá certo? Professores, alguma consideração final antes de encerrarmos? Eu queria deixar aí uma aí que a gente está na luta, dia a dia, né, com projetos sendo aprovados ou passando por pela parte de avaliação de receber verba e a gente pode receber algumas verbas de mestrado, de IC, então quem tiver interesse em alguma dessas linhas de simulação preditiva, otimização topológica, otimizar alguma coisa utilizando o MATLAB, chama a gente que a gente tem interesse em usar, né? E aí, às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente pode ajudar, né, com bolsa, mas a gente pode sempre pensar em alguma coisa, fazer um mestrado ou fazer uma IC,
a gente tenta, né, professor Fabrício, fazer uma coisa em conjunto, unindo aí a FEI com a FCA, a gente, e também com a OpenCAD, a gente pode fazer projetos bem legais aí, tá? Que tiver interesse. Perfeito. Excelente, Joia, Arthur. professor, joia. Concordo plenamente. Perfeito. Pessoal, então, professor Fabrício, alguma coisa para finalizar? Tudo ok? Não, eu queria agradecer, eu queria poder ter visto o rosto do pessoal para agradecer vendo o olho no olho, mas não foi possível. Mas já deixo um abraço para todo mundo. Obrigado por terem participado aqui, viu? Legal, Isso legal. aí. Muito obrigado, muito obrigado. Joia. Pessoal, então, agradecemos, né, em nome aí da Opencad aos convidados, né, por aceitarem o nosso convite, contribuírem com esses trabalhos tão relevantes, né, e inspiradores, né, para o nosso aqui Tech Talk, para essa disseminação de conhecimento, né, e também agradecemos vocês aí do outro lado, né, pela presença, participação desse evento online. Foi um prazer aí contar com vocês também, né, e receber o prestígio aí de ter vocês do outro lado aí da tela nos assistindo, tá bom? Então, uma boa tarde para vocês e até a próxima.